Olá, vamos ser felizes? Você sabia que existem alguns hábitos simples, mas que podem fazer toda a diferença na hora de fazer com que as roupas durem mais? Há alguns hábitos que melhoram significativamente a durabilidade das peças. Coloco aqui em casa há alguns anos na prática e que funcionam. É o consumo consciente na prática, economiza o seu dinheiro, ajuda no meio ambiente e reduz o consumo de mais roupas novas, o que necessariamente a gente só precisa aprender a cuidar. Muito se fala em consumo, em andar na moda, em adquirir novas peças, novos calçados, mas ninguém ensina pra gente qual é a forma correta de cuidar. Nesse vídeo você vai aprender, porque eu vou te ajudar. A primeira dica é: separe as roupas corretamente. Eu sei que às vezes a gente não tem tantos dias na semana para lavar aquele tanto de roupa do cesto. Mas o atrito entre elas, se for muita coisa dentro da máquina, faz com que as fibras se desgastem mais. E isso no longo prazo não é muito legal. Então separa claras, escuras, delicadas e roupas mais pesadas, como roupas de trabalhar. A número 2 é polêmica. Use somente a quantidade necessária de sabão em pó. Muitas pessoas riem de mim, mas todas as embalagens de lava-roupas em pó ou lava-roupas líquido têm um modo de uso e a gente ignora porque na correria do dia a dia a gente só precisa executar a tarefa, mas não se importa tanto quanto o processo como será feito isso. Então, em todas as embalagens, eu vou citar aqui 3 marcas: Minuano, Brilhante e Omo, tem o modo de usar corretamente. Faz muitos anos, 3, 4, 5 anos, não me recordo direito, mas já tem um longo período que eu peso meu sabão em pó. Isso não é questão de ser mão de vaca, murrinha ou qualquer outro apelido, mas você sabia que o excesso de sabão no tecido deixa resíduos, prejudica as fibras e ainda em contato com o meio ambiente é um impacto muito grande. Então, você usar a quantidade de sabão em pó correta reduz sim a durabilidade da roupa, porque requer mais enxágues e o movimento atrito na máquina faz com que as fibras se desgastem mais. E aproveitando que eu estou falando de sabão em pó, não é fazendo propaganda para nenhuma marca, mas na maioria delas, porque já tive a oportunidade de consumir inúmeras marcas, eles utilizam a métrica de 66 gramas para roupas de sujidade moderada e 80 gramas para sujidade muito grande. Manchas, roupas pesadas. Aqui na roça, meu marido trabalha e quando não é lama, é muita poeira ou qualquer tipo de óleo, ou eu até brinco com ele, tava rolando no chão. Então, como são roupas mais pesadas, eu utilizo 80 gramas de sabão em pó. Tem funcionado aqui e graças a Deus, tudo maravilhoso. São peças que já tem muito mais de ano e que mantém a qualidade. Vamos para a dica número 3. Não encha demais a máquina de lavar roupa. Eu sei que muitas delas vêm com a quantidade de quilo, 10, 12, 14, 15, 17, tem máquinas agora até de 18 quilos. Mas esses 18 quilos que ela fala já é com a água e a roupa juntos. Então você não precisa encher e nem colocar muita quantidade de roupa a ponto de precisar espremer empurrar com a mão para caber mais. Coloque as roupas tranquilamente, de preferência sacode cada peça, coloca lá dentro da máquina tranquilo, deu o limite dela, colocou a quantidade certa de sabão, deixa a máquina trabalhar. É melhor porque a roupa vai se atritar, mas não vai lavar, você vai precisar lavar novamente, vai gastar mais água, mais sabão, mais tempo e a gente acaba que fica até com raiva, porque precisava da peça, mas como nós enchemos demais a máquina, ela não lavou. A dica número 4 é: não utilize água quente. A água quente promove o encolhimento da peça, o desbotamento e até mesmo o enfraquecimento das fibras, ou seja, a roupa pode até ficar com uma aparência de cheirosa e de limpa, mas no decorrer do tempo ela vai parecer uma peça velha. Dica 5: não coloque as roupas para secar no sol. Polêmico. Eu sei que muitas pessoas nem têm a oportunidade de colocar no sol porque mora em kitnets muito apertadas, em casas muito pequenas ou em apartamentos. Então a dica é deixar secar à sombra, preferencialmente num local ventilado.
Essa daqui é a minha arara, tem algumas peças aqui, pijama e algumas camisetas UV. Está dentro de um quarto, com boa ventilação. E é assim que elas secam. A Alana, demora? Não demora. Eu aconselho a todos também a promover o uso de cabides, porque o sol, ele resseca a roupa, ele prejudica as fibras, ele desbota a cor, e isso vai fazer com que as suas peças, no decorrer de muito pouco tempo, pareçam que estejam velhas, que estejam manchadas, que fazem tantos anos que você possui, quando na verdade faz muito poucas semanas que você adquiriu. Dica número 6. Feche os zíperes e os botões. Já aconteceu de eu perder algumas peças de roupa. Isso é muito duro de falar, gente. Porque às vezes são roupas que você pagou um valor definitivamente caro, porque você queria que durasse anos, e por causa de assim, eu falo desleixo da nossa parte, acontece uma tragédia. O zíper, ele tem aquelas aberturas muito pequenas que fazem com que a fibra possa enrolar, possa rasgar. E é irreversível, né? Depois que a peça é rasgada por um zíper ou enganchada num botão e ela esticou, ela arrebentou, infelizmente, dependendo do que for, você tem que comprar outra. Então a dica é zíperes e botões sempre fechados. Eu sempre brinco o seguinte: se por acaso a minha máquina de lavar roupa fosse usar as peças que eu vou colocar lá dentro, ela tinha que encontrar tudo exatamente intacto. Eu falo intacto no tem que estar com a roupa do lado correto, não esteja avesso, não esteja enrolada, não esteja com o zíper aberto, não esteja com os botões abertos. Ela só precisa se preocupar em lavar a sujeira para mim, porque o resto tem que sair exatamente como eu coloquei. Dica número 7. Evite ao máximo a secadora. Eu sei que há muitas pessoas que moram em estados mais frios, que os invernos são mais rigorosos, e é que evitar não é usar nunca. Evitar é sempre que possível, deixe as roupas secar naturalmente, porque a secadora, aquele calor intenso, faz com que as fibras vão se desgastando mais rápido. Então, sempre que for possível, coloque as suas roupas para secar naturalmente. Se programe para fazer a lavagem de roupas. Muitas pessoas trabalham, a maioria, 99% de nós hoje trabalhamos durante o dia, a maioria coloca para lavar quando chega do serviço, em torno de 6 a 7 horas da noite, para poder estender, para no outro dia pegar, às vezes precisa da roupa para naquele dia. Abrimos exceções para a secadora quando é realmente uma urgência. Dica 8 é: faça uso dos cabides. Vocês sabiam que muitas vezes não é necessário passar uma peça de roupa? É o meu caso. Eu, pelo menos, não tenho muito tempo, não é algo que eu gosto de fazer, passar roupa. Passo quando realmente é uma necessidade precisa. Eu aprendi que assim que a máquina parou ali o processo de centrifugar, eu sacudo a roupa, sacudir mesmo, 3 a 5 vezes cada peça, e coloco no cabide. Não preciso passar. Tanto os meus pijamas, quanto camisetas UV, às vezes até algumas peças jeans eu consigo não precisar recorrer ao ferro, e isso me ajuda muito. Além de, o cabide, ele proporciona uma secagem muito mais rápida. Então, número 8, faça uso dos cabides, vocês não vão se arrepender. Dica 9, para a gente finalizar o vídeo: compre menos e escolha melhor. Às vezes a gente fica postergando, eu não vou comprar aquela peça que está por R$100, R$150, porque tem a mesma peça ali no valor de R$40, R$50. Mas a gente não olha a questão da durabilidade. A peça de R$50 consegue durar quanto tempo no seu guarda-roupa, você cuidando com muito carinho, que vai assim, não tem como botar defeito nos seus cuidados. Quanto tempo ela vai durar? E a peça de R$150, quanto tempo? Eu tenho um exemplo aqui comigo que eu ganhei uma calça leg usada faz muito tempo. Eu acredito que ela já tenha mais de 8 anos. Trabalhei com ela, uso ela uma vez na semana. Estou grávida do Josué. Eu uso ela 1 ou 2 vezes na semana e a peça está intacta. Além de todos esses cuidados que eu ensinei para vocês, é a qualidade da peça, é a marca que é boa. Então, às vezes, a gente economiza numa coisa e aqui fica... a balança não fica igual, a balança não dá aquela coisa assim, será que compensa? Então, essa é a minha dica. Compre menos, mas escolha melhor. Às vezes a gente posterga, acha que uma peça não vai fazer diferença, mas vai.
a durabilidade, o seu dinheiro no bolso e a questão do impacto ambiental, que muitas empresas, muitos influenciadores colocam isso que nós precisamos comprar mais, ter um quarto inteiro, ou às vezes muito mais que um quarto, cheio de roupa, cheio de peça, aquele closet maravilhoso. Não estou julgando quem tem. Estou falando que esse consumismo exacerbado a longo prazo não faz bem. Você não vai conseguir utilizar todas as roupas. Às vezes as peças são de péssima qualidade. Então, assim, priorize você. Às vezes você quer tanto aquela peça que custa 200. Ai, mas será quanto tempo ela vai durar? E outra coisa, não é também só preço. Às vezes você compra daquela marca que é preços absurdos, R$ 300 a peça, e tem uma ali na esquina que custa 60, R$ 70, que vai te satisfazer, que vai ter a mesma durabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, muitas pessoas remetem ao conceito de grandes empresas. Mas nós, dentro da nossa própria casa, podemos fazer coisas, pequenas ações que ajudam o nosso bolso e ajudam o planeta. Não é uma brincadeira. Muitas pessoas têm visto a degradação ambiental, esses consumos exacerbados, a qualidade de vida que é muito mais importante do que a questão financeira. A gente precisa de dinheiro, mas uma quantidade correta. Precisamos trabalhar a produtividade, precisamos trabalhar a durabilidade. Pequenas ações fazem com que o planeta agradeça e o nosso bolso também. A melhor peça é a peça que está dentro do seu guarda-roupa e não na estante da moda de um shopping e não naquele stories da influenciadora ou do influenciador. Que a gente possa levar isso em consideração. Obrigada por terem ficado até aqui.